Boa tarde a todos, senhora conselheira, senhores conselheiros, diretor-geral, funcionários, senhores e senhoras. Damos início a mais uma reunião do Conselho Superior. Eu sugiro aí, se a autorização dos senhores conselheiros, se aprovam, nós mudarmos aí matérias, em vez de apreciação de minutos, tendo em vista que temos 2 processos a serem analisados. Pode ser? Pode. Então, primeiro processo, passo ao conselheiro relator Alcides Santini, com o conselheiro revisor João Nascimento da Silva. Com a palavra o conselheiro relator. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Eleonora, nossa conselheira, conselheiro João, diretor, convidados e colegas da casa. Processo 00720 39.0015-1. Assunto irregularidade na medição de consumo de água, análise do recurso do usuário. 1. Do relatório. Trata-se de recurso da usuária Noeli Guimarães contra a decisão da Corsan em processo de irregularidade na medição de consumo de água, que aplicou penalidade de multa por intervenção indevida no hidrômetro no valor de R$ 608,42, referente ao imóvel número 734870 em Esteio. A usuária relata que, devido a uma reforma em sua residência, solicitou à Corsan a mudança do local do hidrômetro. A Corsan se manifestou através de correspondência eletrônica encaminhada à ouvidoria da GEG, informando que a usuária solicitou a troca do registro do quadro. Ao chegar no local, os servidores Mauro e Gilmar encontraram o quadro fora do local, pois, conforme o relato da senhora Noeli, o seu filho havia retirado o quadro, desmontando e estava colocando na tentativa de reinstalar, deslocando assim o ramal /quadro. No dia 25/3/2015, a equipe executou a padronização do quadro, instalando um quadro novo, já que o anterior foi totalmente inutilizado pelo usuário ao usar cola para a conexão das peças. Foi reinstalado o hidrômetro e instalado novos lacres das conexões. Foram juntados documentos tais como fotos, formulário de resposta, auto de constatação, análise da comissão interna, histórico de consumo, notificação ao usuário. O serviço da ouvidoria da GEG se manifestou através da informação número 203/2015, esclarecendo que 1. O histórico do consumo apresenta um comportamento regular, não se verifica alteração nas leituras após a regularização. 2. As fotografias acostadas não permite visualizar a irregularidade. Aos fatos, demonstra o hidrômetro sobre uma mesa, não sendo possível estabelecer uma correlação entre o equipamento, a instalação e a situação descrita, entre parênteses, intervenção no local do quadro. 3. O levantamento fotográfico é prova imprescindível ao procedimento de cobrança, conforme dispõe o regulamento em vigor. 4. Conclui que a cobrança de multa por intervenção indevida no hidrômetro não estão de acordo com o disposto no regulamento. A ouvidoria da GER, com base no artigo 263 do Regimento Interno, encaminha o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relatório. Obrigado, conselheiro relator. A dona Noeli Guimarães está presente. A senhora quer se manifestar? Por favor, então. A senhora tem 15 minutos para... Boa tarde. Como meu apartamento enche de água, daí a gente resolveu aumentar a rampa. Aí eu tive que trocar o relógio da luz e o hidrômetro. Daí eu liguei para a Corsan e eles disseram que isso aí quem fazia era o proprietário e não a Corsan. Daí, como eu não sei fazer, né, o meu filho foi tentar fazer, só que ele não conseguiu. Aí a gente chamou de novo a Corsan, eles vieram e disseram que aquilo ali não era coisa para eles.
Aí veio os terceiros 2 rapazes, foram os que arrumaram daí o hidrômetro. Porque a gente tentou arrumar, porque, para mim, eles disseram que não era não era serviço deles, que era serviço do proprietário, arrumar dentro do pátio. Eles só arrumavam na calçada. Ainda bem, a senhora, era isso que a senhora queria falar? É. Tá, muito obrigado, então. Só pode sentar. Eu não sei qual é, nós temos 3 representantes da Corsã, sendo 2 que estão aqui com manifestações para se pronunciar. Vai falar o senhor Rogério Madrio e o senhor Luciano, ou os 2 ao mesmo tempo? O Rogério vai falar sobre o caso de Guaíba. O Luciano fala agora, então. Então, por favor. O senhor Luciano é o chefe da unidade. 15 minutos. Senhores conselheiros, boa tarde. Boa tarde a quem acompanha essa audiência. Sou chefe da unidade do município de Esteio, venho acompanhado da nossa chefe de departamento comercial da região dos Sinos. O relato apresentado pela dona Noeli, ele não condiz nem com o que preconiza o nosso regulamento e nem com as informações que nós damos lá na unidade, né? Até porque não é uma atribuição do usuário mexer, e nem pode. O regulamento já não permite, e nós tratamos como sendo de uma responsabilidade da Corsã qualquer intervenção no quadro, tanto que é passivo de, inclusive, aplicação de multa. Nesse caso, nós tivemos, no dia 24, a visita da dona Noeli na unidade, onde ela faz uma requisição para que seja deslocado o quadro. Nós emitimos uma ordem de serviço, essa ordem de serviço cumprida por 2 colegas, conforme a citação na defesa, e os colegas, ao chegarem lá, constataram o quadro retirado do lugar, o hidrômetro, e, inclusive, a tentativa, como os nossos procedimentos não prevêem cola, são todos por conexão por rosca ou encaixe, enfim, tentativa de colagem do quadro, de tal forma que não foi nem possível reaproveitar o mesmo quadro, e nós tivemos, então, que proceder à remontagem do cavalete, que é como nós chamamos a estrutura, com peças novas, e a utilização, inclusive, do mesmo hidrômetro. Acho que é importante salientar que o histórico de consumo é regular o período todo. Nós, tanto antes do fato, quanto depois, a utilização do mesmo hidrômetro, e o consumo se mantém constante. Então, por aí, nós entendemos que nós não tínhamos que ter nenhuma intervenção ali. Claro que sim, a partir da solicitação de deslocamento numa atenção. Então, aonde foi informado para a dona Noeli que até 1 metro nós fazemos sem cobrança de taxa alguma. Acima de 1 metro, nós fazemos a cobrança da taxa desse serviço, de deslocamento, então. Nesse contexto, e até eu gostaria de frisar aqui que no nosso sistema não consta nenhuma foto. Essas fotos aqui foram juntadas no processo, acho que a partir da denúncia, e imaginem que já foram feitas alheias à nossa vontade de que estivesse o quadro sobre a mesa, né? Então, nessa linha, nós entendemos, inclusive, com o relato da dona Noeli, na justificativa dela mesmo, pós-aplicação, lavrado o auto de constatação, ela mesmo diz o seguinte... Um momento, por favor. Ela mesma diz o seguinte: entrei em contato com a Corsã com a dúvida de como deveria montar o hidrômetro e fui informado de que o proprietário da residência que deveria fazer esse procedimento. É quando oriundo, então, daqui, então, desse comentário dela, que é oriundo a informação de que a Corsã teria informado, né? Mas saliento que ela diz...
com a dúvida de como deveria montar o hidrômetro. Então, acho que aqui nós temos muito claro que foi cometido o ato da infração ao desmontar, e mesmo que fosse na intenção de tentar montá-lo em outro lugar, mas confirmando, então, a infração de ter violado, então, a estrutura ali, e não propriamente o hidrômetro, mas a estrutura toda que continha ali. A dona Noeli assina o auto de infração. E encerrando, então, nós entendemos sim que essa multa ela se faz necessária dada a violação, então, da estrutura de medição ali do cavalete e do quadro de medição da Corsã. Era isso. Bem, obrigado. Só queria uma pergunta, só para esclarecimento para mim. Claro. Essas fotos foram entregues pela Corsã ou pela... Pois me chama a atenção que esse momento, eu chegava em abril, e eu dei esse parecer aqui, inclusive, mas sem ter acessos às fotos no nosso sistema. Elas foram juntadas depois. Tá bom, obrigado. A palavra retorna ao conselheiro, o relator para a fundamentação. 2. Da fundamentação. A GERGS atua na área de saneamento por previsão da Lei número 10.931/97 e por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência, como é o caso do município de Esteio, onde se localiza o imóvel e a unidade consumidora objeto da penalidade recorrida. O regulamento do serviço de água e esgoto da Corsã, ao tratar da apuração da irregularidade, estabelece procedimento a serem observado pela empresa em respeito ao contraditório e ampla defesa. O mesmo regulamento estabelece de forma expressa as providências necessárias a serem adotadas pela Corsã frente à constatação da irregularidade, exigindo que, artigo 83, constatada a irregularidade, a Corsã deverá enviar ao usuário comunicado com aviso de recebimento no qual conste, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 2º. Para a comprovação da irregularidade, a Corsã utilizará recursos visuais, incluindo fotografia com boa nitidez, na quais deverá constar a data de constatação, a respectiva irregularidade, o imóvel no qual se encontram os equipamentos e, salvo impedimento, justificado a numeração do hidrômetro. Conforme informado no parecer da ouvidoria da GERGS, as fotos juntadas não permitem estabelecer uma correlação entre o equipamento e a instalação e a situação descrita, caracterizada como intervenção no local do quadro. O cumprimento de todos os requisitos do processo administrativo é requisito essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da Corsã, o que, conforme bem analisado pela ouvidoria da GERGS, ficou demonstrado que não ocorreu no presente caso, devendo ser mantido o cancelamento da cobrança de multa aplicada pela Corsã. No oportuno, vale registrar que é dever da concessionária, na condição de prestador de serviço público, ser diligente na execução dos procedimentos fiscalizatórios, adotando todas as medidas previstas para bem caracterizar a irregularidade, sob pena de acarretar prejuízo a todo o sistema, repercutindo no valor da tarifa. Aliás, são situações, e aqui cabe uma recomendação, é problema de gestão. Isto são situações recorrentes, instruções de processo incompleto. Sendo assim, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela usuária Noeli Guimarães, determinando o cancelamento da cobrança aplicada pela Corsã de multa por violação de hidrômetro, por não terem sido observados procedimentos previstos no Regulamento do Serviço de Água e Esgoto. 2, recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa para evitar custo aos demais usuários.
É como voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Passo a palavra ao conselheiro João Nascimento da Silva, conselheiro revisor, para a revisão. Eminente presidente, eminentes conselheiros Eleonora e Santini, senhor diretor-geral, ilustres colegas servidores, senhores representantes das partes, notadamente a autora, que veio de forma simples fazer a sustentação do seu pedido, e bem assim os representantes da companhia. Na forma do artigo 118 do Regimento Interno, examinei, revisei o relatório elaborado pelo ilustre colega Santini e confirmo a sua correção com relação à descrição dos fatos e à fundamentação respectiva das partes. E, quanto à matéria em análise, por ser uma matéria recorrente dessa casa, eu não tenho outro caminho senão acompanhar o voto do relator. E dizendo, senhor presidente, desde que assumi o mandato nessa casa, até hoje, com toda a desculpa que peço aos ilustres representantes da Corsã, tenho encontrado processos com instrução deficiente e tenho falado aqui sempre com a intenção de que, na esperança de ser ouvido, possa a Corsã revisar os seus procedimentos. E hoje o nosso relator está fazendo a recomendação na sua parte final, na parte final do seu voto, que eu me permito, com a licença do relator, para recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa para evitar custos maiores aos demais usuários. Aqui, ao fim e ao cabo, são os que pagam a conta das irregularidades que acontecem. Então, eu quero me solidarizar com a recomendação de Vossa Excelência, na esperança de que, pelo menos até o fim do ano, a gente possa ver esse processo com uma instrução um pouquinho mais eficiente. Era isso, senhor presidente. Me anuncio meu voto favorável ao relator. Obrigado, conselheiro. Conselheira Eleonora, por discussão. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer um comentário que, a despeito do fato de que, a princípio, realmente houve uma manipulação do hidrômetro pela usuária, acho que tem dois pontos que têm que serem observados e atentados pela companhia para que seja melhorado o procedimento interno. O primeiro fato sobre a instrução do processo, que há a necessidade do registro fotográfico comprovando a irregularidade e que, nesse caso, não consta no processo, ou as fotos que foram acrescentadas não demonstram a irregularidade na hora da sua constatação, que é o que normatiza o nosso regulamento dos serviços de saneamento. Mas, além disso, acho importante a questão da informação da usuária, que recebeu da Corsã uma informação que pode ter havido, a gente sabe, pode ter havido erro de comunicação, erro de entendimento na resposta, à consulta da usuária sobre quem deveria fazer a mudança do hidrômetro, mas acho que é uma questão de aprimorar, né, o serviço da companhia na hora de dar as informações ao usuário, sempre deixando claro que somente a companhia pode manipular o hidrômetro e as suas conexões. Então, é só uma recomendação, além dos procedimentos, de também atentar mais à informação que se passa ao consumidor, porque se sabe que o consumidor é sempre hipossuficiente, tem mais e não tem tanto acesso aos regulamentos e às regras do setor. Então, é só uma recomendação adicional. Acompanho o voto do relator. Então, o conselheiro Santini mantém o voto, o conselheiro revisor acompanha, a conselheira Leonora também acompanha o voto do conselheiro relator. Então, está aprovado o voto
do conselheiro relator do presente processo. Passamos para o segundo processo em pauta. Também temos como conselheiro relator o conselheiro Cebide Santini, como conselheira revisora, a conselheira Leonora da Silva Martins. Com a palavra, o conselheiro relator. Processo 00110339.00/15-4. Irregularidade na medição de consumo de água, análise de recurso da usuária. 1. Do relatório. Trata do recurso da usuária Davi Gerúncio Azevedo contra a decisão da Corsan em processo de irregularidade na medição de consumo de água, que aplicou penalidade de multa por intervenção indevida no hidrômetro, no valor de R$ 608,42, e indenização do equipamento no valor de R$ 104,71, referente ao imóvel número 404917-9 em Guaíba. O usuário relata não ser o responsável pelo ocorrido, sendo que, quando alugou a casa, o relógio já estava adulterado. A Corsan se manifestou apresentando documentos tais como fotografias, cópia do ato de constatação, histórico de consumos, histórico de intervenções e notificação enviada ao usuário. O serviço da ouvidoria da AGEG se manifestou através da informação número 231/2015, esclarecendo que, 1. O histórico de consumo apresenta comportamento regular. Não se verifica alteração nas leituras após a regularização. 2. As fotografias acostadas não permitem visualizar a irregularidade. As fotos anexadas demonstram o hidrômetro em seu local de instalação, mas não é possível observar a intervenção. 3. O levantamento fotográfico capaz de ilustrar o procedimento irregular é prova imprescindível à cobrança, conforme dispõe o regulamento em vigor. 4. Conclui que a cobrança de multa e indenização por intervenção indevida do hidrômetro não está de acordo com o disposto no regulamento. A ouvidoria da AGERGS, com base no artigo 263 do Regimento Interno, encaminhou o processo para apreciação do Conselho Superior. É o relato. Obrigado, conselheiro relator. Para se manifestar, tem o usuário que está aí? Não. Não está o usuário. Então, para se manifestar, falando pela Corsan, o senhor Rogério Madri, gerente de Guaíba. Boa tarde, senhores conselheiros. Boa tarde, presentes mais aqui. Eu acho que, nesse caso, fica basicamente comprovado que todos os passos a Corsan cumpriu dentro das normas que teve. A única dúvida que ficou é a legitimidade da foto, que não parecia muito ela aparecer a fraude na foto. Então, eu trouxe até uma foto um pouquinho colorida, para os senhores darem uma olhada, trouxe o próprio hidrômetro para ter, e o próprio senhor Davi, ele estava presente quando foi feita a autuação, ele assinou a autuação, onde fala que o HD está violado e furado na cúpula, e em nenhum momento ele contestou que não tinha sido furado o HD. Ele apenas, o que ele alega, que ele não sabe quem foi que fez a adulteração no hidrômetro. Então, eu acho que, nesse processo, nós não temos dúvida que foi adulterado, inclusive o próprio usuário não contesta isso na sua defesa, não contesta, ele assinou o auto de constatação sem nenhuma contestação, e as fotos ficam muito claras, onde quem está no dia a dia, lá botando lá e vendo, o furo é muito pequeno para fazer a fraude. Ele passa apenas um pequeno alfinete. Então, realmente, numa foto, quando ele vem, e para quem não é do ramo, ela fica um pouco difícil de ver. Mas eu gostaria que os senhores dessem uma olhadinha nessas fotos, eu trouxe 4 cópias, onde fica muito claro a adulteração no hidrômetro. Eu não posso olhar as fotos, não posso. Eu tenho que me valer das provas que estão dentro do processo. Pode trazer para cá. Pode olhar. Pode se manifestar, se for o caso. Eu não vou olhar, senhor presidente. Então, só gostaria de deixar registrado isso, então, que, na realidade, a constatação é muito clara de que houve a fraude, não houve contestação do usuário a respeito disso, e que todos os passos
que a Corsan tem que cumprir, ela foi cumprida desde constatação, ciência do usuário, prazo para a defesa, ele fez a defesa, na defesa ele não contestou que houve adulteração no hidrômetro. Então, acho que todas essas fases foram cumpridas pela Corsan. Obrigado. Obrigado. Passo a palavra ao conselheiro relator para a fundamentação. 2. Da fundamentação. A GERGS atua na área de saneamento por previsão na lei número 10.931/97 por delegação dos municípios, mediante convênio específico firmado com a agência, como é o caso do município de Guaíba, onde se localiza o imóvel e a unidade consumidora objeto da penalidade recorrida. O regulamento do serviço da água e esgoto da Corsan, ao tratar da apuração de irregularidade, estabelece procedimentos a serem observados pela empresa em respeito ao contraditório e ampla defesa. O mesmo regulamento estabelece de forma expressa de providência necessária a serem adotadas pela Corsan frente à constatação da irregularidade, exigindo que, artigo 83, constatada a irregularidade, a Corsan deverá enviar ao usuário comunicado com aviso de recebimento, no qual consta, no mínimo, os seguintes elementos. Inciso 2, para a comprovação da irregularidade, a Corsan utilizará recursos visuais, incluindo fotografias com boa nitidez, nas quais deverá constar a data de constatação, a respectiva irregularidade, o imóvel no qual se encontra os equipamentos e, salvo impedimento justificado, o número do hidrômetro. Vou reforçar. Fotografia com boa nitidez, que deverá constar, né, todas essas informações que foram lidas. Se não consta no processo, né, não temos como ter bola de cristal. Conforme informado no parecer da ouvidoria da GERGS, as fotos juntadas demonstram o hidrômetro em seu local de instalação, mas não é possível observar a intervenção. Desculpa. O cumprimento de todos os requisitos do processo administrativo é requisito essencial para legitimar qualquer aplicação de penalidade por parte da Corsan, o que, conforme bem analisado pela ouvidoria da GERG, ficou demonstrado que não ocorreu no presente caso, devendo ser mantido o cancelamento da cobrança de multa aplicada pela Corsan. Por oportuno, vale registrar que é dever da concessionária, na condição de prestadora de serviço público, ser dirigente na execução de procedimentos fiscalizatórios, adotando todas as medidas previstas para bem caracterizar a irregularidade, sob pena de acarretar prejuízo a todo o sistema, repercutindo no valor da tarifa. Sendo assim, voto 1. Conhecer e dar provimento ao recurso interposto pelo usuário Davi Garucho Azevedo, determinando o cancelamento da cobrança aplicada pela Corsan de multa e indenização por violação do hidrômetro, por não terem sido observados os procedimentos previstos no Regulamento de Serviço de Água e Esgoto. 2. Recomendar à concessionária que instrua os processos de forma correta e completa para evitar custo aos demais usuários. E uma recomendação que me se apresenta agora, eu recomendo tanto para a concessionária quanto aos usuários, quando fazem os contatos com seus atores nessa relação de consumo, é importante que anote dia e hora e com quem falou, mesmo que seja um contato telefônico. Isso é um procedimento que ajuda, muitas vezes, a elucidar alguns imprevistos na análise mais completa da situação de conflito. E, finalmente, como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro relator. Passo a palavra à conselheira Leonora, revisora, para dar revisão. Diante da manifestação do representante da Corsan, de que talvez a irregularidade seja imperceptível nas fotos, visto que as fotos constam do processo e que há o registro fotográfico, mas que talvez o tipo da irregularidade seja difícil de identificar pelas fotos, eu peço vista do processo para analisar melhor e ter um apoio da área técnica sobre o caso. Então, a conselheira pede vistas ao processo.
Nosso regimento tem 5 dias, então fica já marcado, conselheiro, algum calendário aí, que seria, já ficaria as partes aí intimadas. Hoje nós estamos 29, pode ser? Pode ser. Tá. Fica então marcado para o dia 29, que a conselheira vai pedir o vistas ao processo. Muito bem. Os senhores estão dispensados da Corsã, senhora, mas se quiser acompanhar a nossa reunião, são bem-vindos. Passamos, então, para a apreciação das minutas da ata número 59. Para que dia ficou, senhor presidente? Senhor? 29. Dia 29, conselheiro. Terça-feira, Próxima terça. Próxima terça-feira. Conselheira, uma observação? Não. Nada. Conselheiro João, tem alguma observação? Não, excelência. Aprovado. Então, está aprovada a ata. Conselheiros, por uma solicitação do conselheiro Santini, o conselheiro Santini tem uma obrigação fora daqui, assinar uns documentos no Ministério Público. Eu pergunto se haveria algum problema no 2.2, eu só citar o número do processo em vez de ler. Alguma objeção nesse sentido? Sim, excelência, é isso. Pode ser assim? Conselheiro Nuno, pode ser? Eu agradeço aos conselheiros, então. É a conselheira. Processo número 001193-0436/11-9. O conselheiro relator é o conselheiro João, conselheiro revisor, o conselheiro Cebiades Santini. Processo 001520-39.00/15-2, sendo relator o conselheiro Santini e o revisor o conselheiro João. Processo 001608-39.00/15-9, tendo como conselheira relatora a conselheira Eleonora e como conselheiro revisor o conselheiro João. Processo 001605-39.00/15-0, como conselheiro relator o conselheiro João, como conselheiro revisora a conselheira Eleonora. Processo 001238-39.00/15-5, conselheiro relator, conselheiro Santini, conselheira revisora, a conselheira Eleonora. Processo 001047-39.00/15-4, sendo relatora a conselheira Eleonora e revisor o conselheiro Santini. Processo 002864-39.00/14-4, tendo como conselheiro relator o conselheiro João e conselheiro revisor o conselheiro Santini. Processo 003236-39.00/14-2, conselheiro relator, conselheiro Santini, conselheiro revisor, conselheiro João. Processo 001676-39.00/15-6, que traz como relator a conselheira Eleonora, como revisor o conselheiro João. Processo 001688-39.00/15-3, que trata como relator o conselheiro João, como revisor a conselheira Eleonora. Processo 001314-39.00/15-5, tendo como conselheiro relator conselheiro Santini e revisora a conselheira Eleonora. Processo 001145-39.00/15-7, que tem como relatora a conselheira Eleonora e como revisor o conselheiro Santini. Isso aqui só faço um alerta à doutora Estela, para levar em conta que a conselheira está saindo de férias início de outubro. Então, tem que ter a previsão exatamente de não ser colocado assim. Também eu passei aqui então, comunicações, o 2.1, está pautado para o dia 19 de setembro, sessão número 70, análise do processo número 000505.39.00/15-5,
que trata do reajuste tarifário para o ano de 2015 do transporte intermunicipal de passageiros da aglomeração urbana do Sul, ao Sul. Conselheiro relator João Nascimento da Silva, conselheira revisor Eleonora da Silva Martins. 2.3. Recebimento de convite da Comissão de Segurança e Serviços Públicos para a reunião da comissão no dia 24 de setembro, quinta-feira, com início às 9 horas na sala Dr. Maurício Cardoso, do Palácio Farroupilha. E o convite para a reunião almoço está na mesa do dia 23 de setembro, quarta-feira, com o assunto Ministério Público de Contas e as Finanças Estaduais. E o 2.4, algum conselheiro ou conselheira querem esse almoço? É sobre finanças estaduais, interessa a Gerges. Conselheiro Santini. Conselheira Leonora vai também. Conselheira Leonora vai. Conselheiro João. Agradeço, Alexandre. Agradece, então. Não. Tá. E sobre o 2.3, eu quero ler, que é um pouquinho longo, por isso que não coloquei aqui. Nós recebemos da Comissão de Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Isso veio do deputado Nelson Metarrojo. Conforme prévio contato por telefone com a assessoria da presidência da instituição, informamos que o deputado Nelson Metarrojo, presidente da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, disponibiliza a essa agência estadual de regulação dos serviços públicos delegados a oportunidade de expor aos parlamentares, membros da comissão dos assuntos gerais, nos assuntos gerais da reunião ordinária a ser realizada no próximo dia 24 de setembro, portanto, quinta-feira, com início às 9 horas, na sala do Dr. Maurício Cardoso, quarto andar do Palácio Farroupilha, sobre o aumento de 10,51% da tarifa do transporte intermunicipal de passageiros da região metropolitana de Porto Alegre, com a confirmação da presença dessa agência, de representante dessa agência, que poderá ser encaminhada à comissão pelo e-mail, e sugerimos que a representação esteja presente às 9h30 no local informado. Então, nós devemos mandar um representante da GERG, eu sugiro a conselheira Eleonora, sendo relatora desse processo, pudesse acompanhar, e nessa reunião representando a GERGS. Eu posso representar a GERGS sem problemas, mas o relator deste processo foi o conselheiro Santini. Não ouvi, excelência. Eu não ouvi. Transporte, tem razão, transporte intermunicipal. O relator desse de processo foi o conselheiro Santini. Eu não me incomodo de participar na comissão, mas o relator foi o conselheiro Santini. Dessa presidência. Para estar lá, é intermunicipal. Ah, intermunicipal. Eu até aqui também se leu isso. Eu é que errei. Eu achei que era o metropolitano. Então, o conselheiro Santini pode ir lá, pode levar um técnico, se quiser, com a assessoria. Está ótimo, então. Eu peço desculpas à conselheira Leonora pelo erro e aos conselheiros aqui, que, na realidade... Eu não tenho mais nada... Tem algum assunto, diretor-geral? Desculpa, conselheiro... não, mas realmente não, é da região. Não, eu aqui. Estou fazendo confusão. É região metropolitana, não estava tão errado, então me desculpe. Retoma. Então, a conselheira... Retoma a ideia. Eu li isso, coisa, gravei, agora eu podia ter errado, por isso que a minha cabeça já estava o metropolitano. É compreensível. A idade está chegando. Conselheira... Não, o equívoco é compreensível, não é a idade. A idade realmente é jovem eu ainda. tinha certeza, mas quando a conselheira... E aí eu só olhei transporte intermunicipal, realmente. Conselheira... Pode confirmar minha presença. Afinal, a relatora, então, é a conselheira Leonora. Sou eu mesmo. Assim, agora eu já estou em dúvida qual é o processo exatamente. Não, e voltando aos equívocos, presidente, eu também quero retirar minha confirmação de participação na reunião almoço, que eu também já tenho outro compromisso. Tá bem, então. Não, agora é aquela revisão do metropolitano, na verdade. É que se usa o transporte intermunicipal de passeio região metropolitana de Porto Alegre. Tá bem, então. Agradeço aí. Então, a conselheira não vai amanhã no almoço. Então, só o conselheiro Santini. Vou na comissão de serviço. Tá ótimo, então. Então, tá, alguma... Diretor-geral, alguma coisa? Conselheiro Leonora? Conselheiro João? Não, excelente. Conselheiro Santini. Então, eu agradeço, então, a presença de todos e até quinta-feira, então, às 14 horas. Muito obrigado a todos.